A bruma suave da manhã se eleva, tocando os contornos do mundo com uma promessa de renovação, um convite silencioso para desacelerarmos o passo frenético que muitas vezes nos arrasta. Sinta o ar preencher seus pulmões, um sopro vital que nos conecta à dança eterna da existência. Permita que a respiração se torne um portal para um espaço interior onde o tempo se curva e a quietude fala em línguas ancestrais. Estamos aqui, neste instante sagrado, não para buscar respostas externas, mas para despertar a sabedoria que já reside em nós, adormecida sob o véu das preocupações cotidianas. Em um mundo que clama por velocidade, por conquistas incessantes, por um futuro incerto que nos rouba a paz do presente, há uma necessidade profunda de resgatar a essência do nosso ser. Uma essência que transcende as aparências, as limitações do corpo físico e as ilusões da mente racional. É a alma, essa centelha divina que pulsa em cada um de nós, a viajante silenciosa em sua jornada evolutiva. Quantas vezes nos sentimos perdidos, à deriva em um mar de sensações e pensamentos que não nos pertencem verdadeiramente? Quantas vezes a busca incessante por sentido nos leva a becos sem saída, deixando um rastro de cansaço e desilusão? Chico Xavier, um nome que ressoa em milhões de corações, não foi apenas um médium de renome mundial, mas um farol de amor e esperança. Sua vida, dedicada à caridade e à divulgação da doutrina espírita, foi um testemunho vivo da imortalidade da alma e da força transformadora do perdão e da fraternidade. Em seus últimos anos, quando o corpo físico, que tanto serviu, começava a dar sinais de esgotamento, ele compartilhou palavras que ecoam com uma profundidade ainda maior, como se a iminência da partida terrena lhe concedesse uma clareza ímpar sobre os mistérios da vida e da morte. Este momento é uma oportunidade para nos sintonizarmos com essas revelações, não como meras informações, mas como sementes de luz a serem plantadas em nosso solo interior. A partida de um ente querido, a nossa própria finitude, são temas que frequentemente evitamos, envoltos em medo e incerteza. No entanto, são justamente esses momentos de transição que nos confrontam com as verdades mais profundas sobre quem somos e para onde vamos. Chico Xavier, com sua serenidade inabalável e sua fé inabalável, nos oferece um olhar compassivo sobre esses mistérios, desmistificando o fim e revelando a continuidade. O que ele nos deixou não são profecias assustadoras, mas sim um legado de consolo e orientação. São ensinamentos que nos convidam a reavaliar nossas prioridades, a cultivar o amor em nossas relações, a praticar a paciência e a compreensão. Suas palavras finais, proferidas em um contexto de profunda reflexão sobre a vida e o universo, carregam a sabedoria de uma existência inteiramente dedicada ao serviço do próximo e à expansão da consciência. É um convite para olharmos para a morte não como um ponto final, mas como uma porta, um portal para uma nova dimensão da existência, onde o aprendizado continua e o amor jamais cessa. Nesta jornada que se inicia, vamos mergulhar nas reflexões de Chico Xavier antes de sua partida, buscando em suas palavras um espelho para nossas próprias inquietações e uma bússola para nos guiar em tempos de incerteza. Vamos abrir nossos corações para a possibilidade de que a vida é muito mais vasta e misteriosa do que podemos imaginar, e que a morte, em vez de ser temida, pode ser compreendida como um passo natural em um caminho de evolução perpétua. Que a serenidade e o amor que emanam de seus ensinamentos nos envolvam, nos acalmando e nos inspirando a viver cada momento com mais consciência, gratidão e propósito. O legado de Chico Xavier, especialmente as reflexões que antecederam sua partida física, desvela uma compreensão profunda da jornada espiritual que transcende a mera sobrevivência pós-morte. Sua visão não se limitava a afirmar a continuidade da vida, mas a elucidar a natureza dessa existência em planos superiores, focando na responsabilidade individual e no aprendizado contínuo. Ele nos ensinou que a morte física é, na verdade, um despertar para uma realidade mais ampla, onde as lições da Terra se desdobram em novas formas de compreensão e serviço. Para Chico, a transição não era um fim, mas uma metamorfose, onde a alma, livre das amarras do corpo, prossegue sua evolução em esferas de luz e conhecimento. Essa perspectiva nos convida a examinar a maneira como lidamos com nossas próprias experiências de perda e transição. Em vez de nos apegarmos à dor da ausência física, podemos direcionar nossa energia para a compreensão da permanência do espírito e do amor que une os seres em diferentes planos de existência. Chico Xavier, com sua mediunidade abençoada, serviu como um elo entre esses mundos, trazendo mensagens de consolo e esperança que aliviaram o sofrimento de incontáveis famílias. Sua dedicação incansável à divulgação desses ensinamentos demonstrava a convicção de que o conhecimento sobre a vida após a morte é um bálsamo para a alma humana, dissipando o véu do medo e da ignorância.
Ele frequentemente enfatizava que o mundo espiritual não é um lugar de recompensa ou punição arbitrária, mas um reflexo direto das escolhas e atitudes cultivadas durante a existência terrena. Cada pensamento, cada ação, cada sentimento ressoa no plano espiritual, moldando a experiência do indivíduo em sua nova realidade. Portanto, as revelações de Chico Xavier antes de sua morte servem como um poderoso chamado à autoconsciência e à responsabilidade. Ele nos encoraja a viver com mais propósito, a semear bondade e a cultivar a paz interior, pois são essas virtudes que nos preparam para a continuidade da jornada. Consideremos, por exemplo, a importância que Chico atribuía à prática do perdão. Em suas últimas mensagens, ele reforçava a ideia de que o perdão, tanto para os outros quanto para si mesmo, é um ato libertador que desfaz os laços de sofrimento e abre caminho para a cura espiritual. Ele nos mostrava que o acúmulo de ressentimentos e mágoas é um peso que a alma carrega consigo, dificultando sua ascensão. Ao liberarmos essas cargas, permitimos que a energia divina flua com mais intensidade em nossa vida, preparando-nos para a transição com leveza e serenidade. Ademais, as palavras finais de Chico Xavier apontavam para a necessidade de nos desapegarmos das ilusões materiais e das vaidades mundanas. Ele compreendia que a busca incessante por bens materiais e reconhecimento social, embora compreensível no contexto terreno, pode desviar o foco do que realmente importa: o crescimento espiritual e o amor ao próximo. Suas reflexões antes de partir serviram como um lembrete gentil de que a verdadeira riqueza reside na pureza do coração e na capacidade de amar incondicionalmente. Essa desvinculação das posses e dos status nos liberta para abraçar a plenitude da vida, tanto aqui quanto no plano espiritual. Por conseguinte, ao contemplarmos o legado de Chico Xavier, somos impelidos a uma profunda autoanálise. As revelações feitas por ele antes de sua morte não são meras palavras, mas convites à transformação. Elas nos oferecem um novo paradigma para entendermos a vida, a morte e o propósito de nossa existência. Ao abraçarmos esses ensinamentos com o coração aberto, descobrimos que a partida física é apenas um prelúdio para uma nova e gloriosa etapa em nossa jornada evolutiva, uma etapa repleta de aprendizado, amor e luz. A energia primordial que permeia o universo, a força vital que anima a matéria e a consciência, muitas vezes é descrita como uma corrente invisível, um fluxo constante que conecta todas as coisas. Chico Xavier, em suas últimas reflexões, trouxe à luz a importância de sintonizarmos com essa energia, não como um conceito abstrato, mas como uma força palpável que pode ser direcionada e utilizada para a cura e a elevação. Ele nos ensinou que essa energia divina não é algo a ser buscado em locais distantes ou através de rituais complexos, mas que está intrinsecamente ligada à nossa própria essência, à nossa capacidade de amar e de servir. A gratidão, por exemplo, funciona como um amplificador dessa energia, abrindo nossos corações para a abundância que nos cerca e elevando nossas vibrações. Ao contemplarmos a vida após a morte, somos convidados a expandir nossa compreensão sobre a natureza da consciência. Chico Xavier, em suas derradeiras palavras, desmistificou a ideia de que a consciência se extingue com a cessação das funções cerebrais. Pelo contrário, ele apresentou a consciência como um campo energético que se desdobra e se manifesta em outras dimensões, mantendo sua identidade e sua capacidade de aprendizado. Essa continuidade da consciência, para ele, não era um dogma, mas uma realidade observada e vivenciada através de inúmeras comunicações mediúnicas. Ele nos encorajou a cultivar uma mente aberta para essa possibilidade, a reconhecer que a vida é um processo contínuo de expansão e transformação, e que a morte é apenas uma passagem para um novo capítulo. Um aspecto crucial que Chico Xavier trouxe à tona em suas reflexões finais foi a responsabilidade individual na construção do próprio destino espiritual. Ele não pregava uma salvação passiva, mas um engajamento ativo na jornada evolutiva. A maneira como lidamos com os desafios terrenos, como cultivamos nossas virtudes e como agimos em relação ao próximo, tudo isso molda nossa trajetória em planos superiores. As revelações antes de sua morte ressaltavam que a caridade, em seu sentido mais amplo, que inclui a compaixão, a paciência e o auxílio desinteressado, não é apenas um dever moral, mas um caminho direto para a elevação espiritual. Ademais, a serenidade com que Chico Xavier encarou sua própria finitude terrena é um testemunho poderoso de sua profunda fé e compreensão dos desígnios divinos. Ele compreendia que o sofrimento faz parte do processo de aprendizado e que a aceitação, aliada à esperança, pode transformar adversidades em oportunidades de crescimento. Suas últimas palavras não foram de lamento, mas de profunda gratidão pela oportunidade de servir e de aprender. Ele nos mostrou que, mesmo diante da dor física,
é possível manter a paz interior e a conexão com o divino, fortalecendo a alma para os desafios que virão. É fundamental, portanto, que consideremos a aplicação desses ensinamentos em nosso dia a dia. A energia divina, como explicava Chico, se manifesta em atos de amor e bondade. Quando nos dedicamos a ajudar o próximo, quando praticamos a empatia e o perdão, estamos, na verdade, canalizando essa energia para o bem. Essa prática constante de virtude não apenas beneficia aqueles ao nosso redor, mas também nos eleva espiritualmente, preparando-nos para a transição que todos um dia enfrentaremos. A vida, em sua essência, é um campo de aprendizado, e as revelações de Chico Xavier antes de sua morte nos oferecem um mapa para navegarmos com sabedoria e amor por essa jornada. A energia que ele descrevia como onipresente é, em última instância, o amor em sua forma mais pura, e a capacidade de acessá-la e direcioná-la reside em cada um de nós, através de nossas intenções e ações. Ao olharmos para a imensidão do universo, somos convidados a reconhecer a interconexão de todas as coisas, a teia sutil que une a matéria e o espírito. Chico Xavier, em suas últimas reflexões, enfatizou a importância de compreendermos essa unidade fundamental. Ele nos ensinou que a separação que percebemos é, em grande parte, uma ilusão criada pela nossa perspectiva limitada. A energia divina, essa força criadora que tudo sustenta, não é algo externo a nós, mas parte integrante da nossa própria essência. A capacidade de sentir essa conexão, de reconhecer a centelha divina em cada ser e em cada fenômeno, é um dos maiores dons que podemos cultivar. As revelações feitas por Chico Xavier antes de sua partida física não se limitaram a afirmar a continuidade da vida, mas aprofundaram a compreensão sobre a natureza da energia que nos anima e nos conecta. Ele explicava que essa energia não é estática, mas dinâmica, fluindo e se transformando constantemente. A forma como interagimos com essa energia, através de nossos pensamentos, sentimentos e ações, determina a qualidade da nossa experiência, tanto na vida terrena quanto nos planos espirituais. A gratidão, por exemplo, age como um catalisador, abrindo nossos corações para receber e irradiar essa energia de forma mais plena e harmoniosa. Ele também destacou que o corpo físico, embora temporário, é um veículo sagrado para a expressão dessa energia. A forma como cuidamos de nosso corpo, com respeito e atenção, reflete a nossa compreensão sobre a santidade da vida. As reflexões finais de Chico Xavier nos lembravam que a saúde física e a saúde espiritual estão intrinsecamente ligadas. Quando negligenciamos um, inevitavelmente afetamos o outro. Portanto, cultivar hábitos saudáveis, tanto no que diz respeito à alimentação quanto ao repouso e à atividade física, é uma forma de honrar a energia divina que em nós habita e de nos prepararmos para a transição com vitalidade. Outro ponto crucial que emergiu de suas últimas palavras foi a importância da rendição consciente ao fluxo da vida. Chico Xavier compreendia que a resistência e o apego às nossas expectativas podem gerar sofrimento. Ele nos encorajou a confiar nos desígnios divinos, a aceitar com serenidade as provações e a encontrar aprendizado em cada experiência. Essa rendição não é passividade, mas uma entrega inteligente, um reconhecimento de que há forças maiores em ação e que, ao nos alinharmos com elas, encontramos paz e propósito. Essa aceitação, nutrida pela fé, dissipa o medo da morte e abre espaço para a continuidade da evolução em planos superiores. A energia que emana do amor incondicional, segundo os ensinamentos de Chico Xavier, é a força mais poderosa do universo. Em suas derradeiras reflexões, ele reforçou que o amor é a linguagem universal que transcende as barreiras do tempo e do espaço. Cultivar o amor em nossas interações, praticar a compaixão para com todos os seres, é a maneira mais eficaz de nos sintonizarmos com essa energia divina. Essa prática constante de amor não apenas nos eleva espiritualmente, mas também contribui para a harmonização do planeta, criando um ambiente de paz e fraternidade para todos. As revelações de Chico Xavier antes de sua morte nos convidam, portanto, a sermos instrumentos dessa energia amorosa, a irradiá-la em cada gesto e em cada pensamento, preparando-nos para a continuidade de nossa jornada evolutiva com serenidade e esperança. A dimensão da cura e da entrega, como delineada nas palavras de Chico Xavier antes de sua partida, adentra um território de profunda transformação interior, onde as feridas da alma encontram um bálsamo suave e a resistência cede lugar à confiança. Ele nos apresentou a cura não como a erradicação completa de todo e qualquer sofrimento, mas como um processo alquímico, uma transmutação de energias densas em luz. Isso se manifesta através da aceitação das imperfeições, tanto as nossas quanto as alheias, e do reconhecimento de que cada experiência, por mais dolorosa que pareça,
carrega em si uma lição valiosa para o crescimento do espírito. A entrega, nesse contexto, não significa resignação passiva, mas sim um abandono confiante às leis divinas que regem o universo, permitindo que a sabedoria superior nos guie através das tempestades da vida. Ao considerar as revelações de Chico Xavier, percebemos que a fadiga espiritual, tão comum em nossa jornada terrena, é frequentemente resultado da desconexão com nossa fonte interior e do acúmulo de tensões emocionais. Ele nos ofereceu a compreensão de que o descanso verdadeiro não é apenas a ausência de atividade física, mas um estado de recolhimento e silêncio interior, onde a alma pode se reabastecer e se reconectar com sua essência divina. Essa prática de recolhimento, muitas vezes associada à meditação ou à oração sincera, permite que as energias desgastadas sejam renovadas, abrindo espaço para a renovação das forças vitais e para um renovado senso de propósito. Ademais, a entrega ao plano divino, como enfatizada por Chico Xavier em suas últimas mensagens, implica em liberar o controle excessivo sobre os acontecimentos. Ele nos mostrava que a ânsia de manipular o futuro e de evitar a todo custo o desconforto pode gerar ansiedade e sofrimento. Ao contrário, ao confiarmos que tudo se desenrola em um tempo e de uma maneira que serve ao nosso mais elevado bem, mesmo que inicialmente não compreendamos, abrimos mão do peso da responsabilidade unilateral e permitimos que as forças benéficas atuem em nossas vidas. Essa entrega é um ato de fé madura, um reconhecimento da sabedoria intrínseca do universo. Uma aplicação prática dessa entrega, como sugerido por Chico Xavier, reside na forma como lidamos com as frustrações e os desapontamentos. Em vez de nos deixarmos consumir pela amargura, ele nos convidava a buscar o aprendizado inerente à situação. Cada obstáculo, cada revés, pode ser visto como uma oportunidade para fortalecer nossa resiliência, refinar nossa paciência e aprofundar nossa compreensão sobre a impermanência das coisas materiais. Essa perspectiva transformadora nos permite encarar os desafios não como fracassos, mas como degraus em nossa ascensão espiritual, abrindo caminhos para a cura interior. Por conseguinte, a cura espiritual, no ensinamento de Chico Xavier, está intrinsecamente ligada à capacidade de perdoar. Ele reiterava que o perdão, tanto para os outros quanto para nós mesmos, é um ato de libertação. Manter ressentimentos e mágoas é como carregar um fardo pesado que impede a alma de avançar. Ao liberarmos essas amarras, permitimos que a energia curadora do amor divino flua livremente, dissolvendo as feridas emocionais e restaurando o equilíbrio interior. Essa liberação é um passo fundamental para nos entregarmos plenamente ao processo de cura e à vontade divina. Outro aspecto crucial que Chico Xavier abordou em suas últimas reflexões foi a importância de reconhecer e honrar os ciclos naturais da vida, incluindo os períodos de recolhimento e aparente inatividade. Ele compreendia que, assim como a natureza passa por estações de renovação, o ser humano também necessita de momentos de pausa para assimilar experiências e se fortalecer. Essa aceitação dos ciclos, sem julgamento ou impaciência, é uma forma de entrega ao fluxo natural da existência, permitindo que a cura se estabeleça de maneira orgânica e profunda. As revelações de Chico Xavier antes de sua morte nos oferecem, portanto, um caminho para a serenidade através da cura e da entrega, guiando-nos a abraçar a vida com mais confiança e amor. Ao entrelaçarmos os fios que tecemos nesta jornada de reflexão, vislumbramos um panorama onde a compreensão da existência se expande para além das fronteiras do tangível. As diversas facetas da jornada espiritual, da profundidade da alma à energia que nos impulsiona, parecem convergir para um ponto singular de sabedoria. Cada insight extraído, cada momento de introspecção compartilhado, atua como um farol que ilumina a paisagem interior, revelando caminhos antes ocultos pela névoa da rotina e do esquecimento. É como se, ao desdobrarmos um mapa complexo, as linhas começassem a se alinhar, apontando para um destino de maior clareza e propósito. Nessa tessitura de descobertas, emerge a percepção de que a vida, em sua essência, transcende a mera sucessão de eventos e experiências. As lições aprendidas, as transformações operadas em nosso íntimo, não são pontos isolados, mas sim elementos de um fluxo contínuo, um rio que carrega consigo as águas de nossas vivências em direção a um oceano de sabedoria. A forma como abraçamos as transições, como permitimos que as energias sutis nos guiem e como cultivamos a paz em meio à agitação do mundo, molda a paisagem de nosso ser de maneiras profundas e duradouras. Diante deste percurso, percebemos que a busca por significado e plenitude não reside na aquisição externa, mas na redescoberta do tesouro que já jaz em nosso interior. As reflexões compartilhadas nos convidam a um mergulho mais profundo em nós mesmos, a um diálogo íntimo com a essência que nos constitui. É um convite para alinharmos nossa existência com as forças mais elevadas,
para permitirmos que a luz interior brilhe com mais intensidade, guiando nossos passos e iluminando nosso caminho. À medida que nos aproximamos do encerramento desta exploração, a expectativa se intensifica, não por respostas definitivas, mas pela expansão de nossa própria capacidade de compreender e de ser. Refletindo sobre esta peregrinação interior até o momento, a convergência das diversas explorações sugere uma arquitetura sutil, onde cada elemento contribui para a solidez da estrutura final. As nuances da consciência, a força motriz do amor e a inevitabilidade da transição se entrelaçam, compondo um quadro que nos impele a uma nova perspectiva sobre a vida e seu propósito. É como se, após observar as peças de um intrincado vitral, começássemos a discernir a imagem completa que elas formam quando a luz as atravessa. Essa clareza emergente nos prepara, suavemente, para o desvelar final, para a síntese que aguarda ser contemplada. A jornada que trilhamos, guiada pela luz das reflexões de Chico Xavier antes de sua partida, nos conduz a uma compreensão mais profunda da tapeçaria da existência. Percebemos que a vida, em sua manifestação mais pura, não é uma série de eventos desconexos, mas sim um rio contínuo de energia e consciência, onde cada experiência, cada aprendizado, cada ato de amor, se entrelaça para formar a grande correnteza que nos leva em direção ao infinito. As revelações de Chico não foram meros ecos de um adeus, mas sim um convite a reconhecer a unidade que nos permeia, a energia vital que pulsa em cada átomo, em cada ser, conectando-nos de forma inseparável ao divino. Essa energia, quando compreendida e direcionada pelo amor e pela gratidão, torna-se a força transformadora que cura, eleva e nos prepara para os desdobramentos da nossa jornada evolutiva. A partida física, vista sob essa ótica, não é um ponto final, mas uma transição, um despertar para uma realidade mais vasta e sutil. As lições de Chico Xavier nos ensinam que a consciência, essa chama inextinguível, prossegue em sua dança cósmica, aprendendo, evoluindo e servindo em planos que transcendem nossa percepção atual. A entrega ao fluxo da vida, a aceitação serena dos ciclos de aprendizado e a prática incansável do perdão e da compaixão, são os alicerces sobre os quais construímos um caminho de paz e significado. Compreendemos que a verdadeira cura reside não na ausência de desafios, mas na capacidade de transmutar o sofrimento em sabedoria, de transformar as feridas da alma em portais de luz e de amor. Ao contemplarmos o legado deixado, percebemos que a mensagem central é um chamado às